Crianças, vamos para a nossa última aula de hoje, aula de ciência, do dia 25 de maio, tá? Vocês vão abrir a apostilinha na página 194, 195 e 196. Na aula passada, nós trabalhamos sobre, as características dos materiais, permeável e impermeável, qual ali que absorvia água e qual que não. Hoje nós vamos trabalhar sobre a resistência dos materiais, tá? Vamos lá? Então vocês vão colocar a data nessa parte de baixo, onde tá escrito aqui aula 2. Vão colocar aí, ó, dia 25 do 05 de 2021. Então, a aula de hoje, o tema é resistência dos materiais, né? Resistência, vocês vão ver o que é a resistência através de uma história que eu vou contar para vocês. A história é desse bichinho, dessa historinha aqui, né? Dos 3 porquinhos, tá? Você conhece a história do lobo que assoprou a casa dos 3 porquinhos? Claro que sim, né? Quem não conhece? Vocês conhecem, crianças? Nessa história, há 3 irmãos porquinhos que, ao sair da casa da mãe, constroem cada um a própria casa. Um deles faz uma casa de palha, outro faz uma casa de madeira e outro constrói a sua casa com tijolos. Vamos ouvir? Então eu vou ler essa historinha para vocês, embora vocês já conheçam, né? Tem aí histórias diferentes, mas eu vou ler essa historinha aqui, ela é uma historinha bem curtinha. É um resuminho, da história dos 3 porquinhos. Os 3 porquinhos. Era uma vez 3 porquinhos que saíram da casa da sua mãe. Cada um construiria a sua própria casa. Seguiram caminhos diferentes. O primeiro porquinho construiu a sua casa com palha. Logo ficou pronta e ele foi dormir. Chegou um lobo que queria comer o porquinho e disse: "Abra a porta, ou eu derrubarei esta casa com um sopro só." O porquinho não abriu. O lobo soprou e derrubou a casa. O porquinho fugiu. O segundo porquinho fez a sua casa com galhos de árvore. Logo ficou pronta e ele foi dormir. Outra vez veio o lobo. "Porquinho, abra a porta, eu vou soprar e derrubar tudo." O porquinho não abriu. O lobo soprou e derrubou a casa. Mas o porquinho fugiu e se escondeu. E o lobo queria saber: onde se meteu aquele porquinho? O terceiro porquinho construiu a sua casa com tijolos. Para lá foram os seus irmãos e o lobo também. Mas desta vez o lobo soprou até cansar e não derrubou a casa. O lobo resolveu descer pela chaminé, mas a lareira estava acesa e ele saiu pegando fogo. O lobo foi embora e os porquinhos ficaram muito felizes morando na casinha de tijolos, Então aí é uma história já muito conhecida por vocês, É uma historinha até engraçada de escutar, Então vamos lá para as perguntinhas. Agora responda: por que a casa de tijolos foi a única que não caiu quando o lobo soprou até cansar, E tem 3 tipos de casa: a de palha, a de galho, de madeira, e o de tijolos. Por que a casinha de tijolos foi a única que ele soprou, cansou e não derrubou? Então coloquem o R de resposta e me respondam por quê. Ou pode responder também através de áudio, me enviar, não tem problema algum. Mão na massa. Agora você é o engenheiro. Engenheiro, criança, é aquele que constrói algo, Casa, pontes, aviões, Tem diferentes tipos de engenheiro. É aquele que é o construtor, constrói algo, Planeja, pensa em algo. Nesta atividade, você e mais 2 colegas construirão algumas casinhas usando diferentes materiais, assim como o porquinho da história. Bom, não estamos na aula online. Online não estamos na aula presencial, estamos na aula online, vídeo,
de aula aí. Então, vocês irão construir, cada aluno vai construir 3 casinhas. Uma casinha será de palha ou de tira de papel. Você vai pegar um papel que você tem aí, pode ser papel que você não usa mais, vai construir uma casinha do jeitinho que você conseguir de papel, tá? Eu, se não me engano, no ano passado, vocês já construíram essas 3 casinhas com a professora de arte. Eu não tenho certeza do que eu tô falando, mas acho que foi o ano passado que vocês construíram. Então, quem já construiu, se quiser utilizar a mesma casinha, pode, tá? Então, vocês vão construir uma casinha de papel. Outra casinha será de palitos de sorvete, representando a casa de madeira. Então, né, quem tem sorvete aí, palito de sorvete, vai construir uma casinha de palito de sorvete. E outra casa será de massinha ou argila, né? Aí que vocês, se vocês tiverem acesso à argila ou massinha, vocês façam. Pode ser uma coisinha bem pequenininha, né? Não precisa ser nada grande, pequenininho. Então, vocês vão construir essas 3 casinhas, tá? Cada casa deverá ser confeccionada utilizando apenas o tipo de material, né? É permitido usar cola somente nas casas de palha e madeira. Então, na casinha de palha e madeirinha, pode usar cola. Na da argila ou massinha que você utilizar, não pode utilizar cola. Quando terminarem, sopre como lobo para verificar quanto a casa suporta. Mas antes, converse entre si e com o professor. O que será que vai acontecer se vocês soprarem, né, as casinhas? Né, vocês acham que elas caem, todas elas? Ou vocês acham que a casa de papel aí, né, ela cai primeiro? Ou de palito ou de massinha? Né? Quais são as vantagens e desvantagens de utilizar cada um dos materiais na construção da casa, né? Então, por exemplo, o papel, né, é uma coisa mais fácil de ter na casa. Né, uma coisa que nós temos mais acesso, só que ele é o melhor para ser construído numa casa. Ele tem resistência, sabe? Suporta ali o sopro, né? A força, né? Quando tá soprando, é uma força ali de ar, né? Que tá indo em direção à casinha. Será que é bom? Então vocês devem pensar, né? Construir e pensar e fazer isso, soprar igual o lobo. Eu sei que hoje não vai dar para vocês aí construir a sua casinha, mas vocês têm uma semana, até a aula que vem de ciências, daí vocês constroem, né, para estar respondendo essas questões aqui. Não precisa fazer agora, me enviar foto agora. Se você tiver condições de fazer agora, ótimo. Se não, você pode me enviar daqui uma semana, mais ou menos, tá bom? Retomando. Na história dos 3 porquinhos, a casa feita de tijolos permaneceu em pé, porque o tijolo é o material mais resistente que os demais, tá? Sendo ideal para construir as casas. Por isso que nossas casas, a maioria das casas, ou é de tijolo ou de bloco, porque são o material mais resistente, dura mais, tá? Em algumas regiões do Brasil, as casas são feitas de madeira ou de pau a pique. Pau a pique, essa casa de barro, sabe? Que tem aí alguns troncos e a parede é barro. A palha também é um material utilizado na fabricação de casas, como por exemplo as ocas dos povos indígenas. Eles constroem as casas de modo que elas fiquem bem resistentes. Veja a casa de outros materiais. O primeiro é casa pau a pique, né? Tem essa parte de barro e um pouquinho de madeira. Casa de madeira, né? Que é em lugares que tem aí o rio sobe, né? Áreas alagadas, que a gente fala que é casa de palafita. E casa de palha, né? Que é a oca do índio, porque é o material que ele tem na floresta. Na floresta ele não vai ter ali o tijolo, o cimento, então ele vai construir ali com o que ele tem, né? E ele tem técnica, tem estratégia de construir. A casa dele dura bastante tempo, não, né? Não dura o tempo de uma casa com tijolo, mas ele até que, né, constrói ali de um jeito que dura até um tempinho bom. A resistência é a capacidade de um material conservar-se da mesma forma quando uma força age sobre ela. Aqui na historinha do 3 porquinhos, as forças que agem é o sopro, né? Quando o lobo sopra, ele tá fazendo uma força ali de vento contra a casa. Então, né, de palha não resistiu, de madeira não resistiu, somente de tijolo, né? Que teve essa resistência aí, que aguentou em pé. Então, nessa aula de hoje, tá falando sobre a resistência desses materiais, tá? Então, vocês têm uma perguntinha para responder e tem essas 3 casinhas para construir. Não, eu sei que não vai dar para construir hoje,
mas vocês têm aí um tempinho para construir e mandar fotinho, tá? Pra mim, certo? Terminamos a aula de ciências, crianças. Tenham um bom dia. Beijos e até daqui a pouco na aula online.